Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti, que apresenta assuntos referentes à engenharia agrícola. O meu nome é Isabel Krojanowski e eu sou aluna da disciplina de Energia da Agricultura do curso de Agronomia da UFPR. E hoje eu trago para vocês este vídeo referente ao aproveitamento por conversão direta da energia solar em eletricidade. A energia solar é convertida em energia elétrica diretamente pelo efeito da radiação, ou seja, do calor e da luz que agem sobre determinados materiais, principalmente semicondutores. E os efeitos mais conhecidos são o efeito termoelétrico e o efeito fotovoltaico. O efeito termoelétrico ocorre quando surge uma diferença de potencial numa junção de dois metais, que é causada pela alteração da temperatura nessa junção. Ele é muito usado em medidores de temperatura, como termômetros, por exemplo, mas para a geração de eletricidade ele é inviável comercialmente, porque possui um baixo rendimento e custos elevados. Já o efeito fotovoltaico ocorre com a excitação dos elétrons de determinados tipos de materiais com a presença da luz solar ou de outras formas de energia apropriadas. O silício é um material muito usado com esse objetivo de converter energia solar em energia elétrica nas células solares ou fotovoltaicas. E para medir a eficiência de conversão dessas células, mede-se a proporção da radiação solar incidente sobre a sua superfície, que é efetivamente convertida em energia elétrica. Hoje em dia, o uso de energia solar vem crescendo bastante, devido a reduções de custos na produção. Agora vamos resolver o exemplo 5.6 do Manual de Energia na Agricultura. Esse exemplo pede para realizar os cálculos para o aproveitamento da energia solar com placas solares fotovoltaicas para uma agroindústria. O item 1 pede para estabelecer a equação para dimensionar a potência total do painel solar. Para isso, vamos usar a fórmula do trabalho, que é trabalho gerado é igual à potência total do painel multiplicado pelo tempo de exposição. Readequando a fórmula, temos que a potência total do painel é igual ao trabalho gerado pelo tempo de exposição. Mas, como todo sistema apresenta perdas, será necessário considerá-las na fórmula. Então, a fórmula vai ser potência total do painel é igual ao trabalho gerado dividido pelo tempo de exposição multiplicado pelo rendimento global. O item 2 pede para determinar a quantidade de trabalho ou energia necessária na agroindústria. Para isso, vamos utilizar os valores da tabela 5.5, que trazem o consumo de energia elétrica verificado ao longo dos meses do ano. Esses valores também são encontrados na fatura de energia elétrica. Então, nós vamos somar todos eles e dividir por 12, que é a quantidade de meses do ano, e vai resultar na média de trabalho, que é de 658 kWh por mês. O item 3 pede para determinar o trabalho médio efetivo, sabendo-se que a instalação possui ligação bifásica. O tipo de ligação existente pode ser verificado conforme a entrada de serviço da instalação. E conforme a legislação do setor elétrico nacional, para as ligações monofásica, bifásica e trifásica, é necessário um pagamento mensal do consumo mínimo de 30, 50 e 100 kWh, respectivamente, mesmo que esse consumo não tenha sido efetivado. Então, para calcular o trabalho médio efetivo, a gente pega o trabalho médio e subtrai esse trabalho mínimo da concessionária. Então, obtemos o valor de 608 kWh por mês. O item 4 pede para calcular o consumo diário, que é obtido pela fórmula trabalho médio efetivo diário, que é igual a trabalho médio efetivo dividido pelo número de dias do mês, que resultou então em 20,27 kWh por dia. O item 5 pede para determinar o tempo de exposição dos coletores baseando-se nas horas de sol pico por dia. Esse tempo de exposição é determinado conforme a latitude do local e pode ser obtido de levantamentos já realizados para a região. A radiação varia ao longo do ano, mas geralmente dá uma média de 5,56 horas por dia, que é o valor que a gente vai utilizar para cálculos futuros. O item 6 pede para determinar o rendimento global do sistema. E como já mencionado anteriormente, todo sistema tem perdas, que podem ser por temperatura, por incompatibilidade elétrica, por acúmulo de sujeira,
por cabeamento corrente contínua das ligações que chegam ao inversor de frequência ou corrente alternada das que saem do inversor de frequência ou perdas no próprio inversor. Então, para esse exercício, vamos utilizar essas porcentagens de perda. Então, com isso, o rendimento global é calculado subtraindo essas porcentagens de 100 e dividindo por 100, obtendo, então, um rendimento global de 80%. O item 7 pede para calcular a potência total dos painéis, e para isso vamos utilizar essa fórmula que a gente definiu no item 1. Então, vamos pegar o valor de trabalho gerado, que a gente calculou anteriormente, dividir por 5,56 horas, que é o tempo de exposição, multiplicado por 0,8, que é o rendimento global, obtendo, então, uma potência total no painel de 4,55 kW-pico. O item 8 pede para calcular a quantidade de placas fotovoltaicas para obter a potência necessária, e para isso a gente precisa verificar os modelos de placa existentes no mercado. A tabela 5.6 traz alguns exemplos de potência e dimensão de placas solares fotovoltaicas. E para esse exercício vamos adotar a potência painel de 265 watts. Então, o número de painéis necessários é igual à potência total do painel que a gente calculou no item anterior, dividido pela potência painel que a gente escolheu aqui, resultando em 17,17 painéis. Mas como o número de painéis deve ser inteiro, vamos adotar então 17 painéis e calcular novamente a potência total do painel com esses 17 painéis. Então, a gente vai multiplicar 17 com 265 watts que a gente escolheu, resultando em 4,5 kW-pico. O item 9 pede para escolher o inversor de frequência conforme a potência necessária. E, novamente, vamos ter que consultar os modelos disponíveis no mercado. Então, a tabela 5.7 traz potências dos inversores de frequência comercializados por alguns fabricantes. E uma observação, a potência deve ficar 20% acima ou abaixo para não ocorrer super ou subdimensionamento. Então, como a gente calculou a potência de 4,5 kW-pico, a gente precisa calcular 20% a menos, então a gente fez aqui 1 menos 0,2 multiplicado por 4,5 e 20% a mais da mesma forma, para obter a faixa de potência que deve ter o nosso inversor, que nesse caso é de 3,6 a 5,4 kW-pico. Então, nesse caso, vamos escolher o fabricante ABB na potência de 4,2 kW. Agora vamos observar a diferença de tensão dessa placa fotovoltaica quando ela está no sol e quando ela está no escuro. Vamos ligar aqui o multímetro. Então, primeiro vamos medir ela aqui no escuro. Agora a placa está no sol e vamos novamente aqui medir a tensão dela. A tensão agora é maior, o que indica que a placa está gerando energia elétrica. E essa tensão indicada aqui é a mesma que está indicada aqui na placa. Obrigada pela atenção e bons estudos!